Graça e paz, amados, graça e paz, pastor Elimar, Igreja Batista Encomendador Venâncio, Itaperuna, Rio de Janeiro. Mais um domingo e nós estamos aqui para partilharmos da palavra de Deus, palavra essa que tem nos sustentado nesses momentos difíceis que nós estamos enfrentando no mundo e no Brasil com essa Covid-19. Para hoje eu quero convidar você para que possamos ouvir a voz de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao versículo 41. Façamos então a leitura desse texto. Tarde naquele dia, Jesus lhes disse: passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos os despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importas que pereçamos? E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria. Então lhes perguntou: Por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus queridos, podemos dar um tema para essa mensagem neste domingo. Não basta saber que Cristo está perto, necessário é crer na sua suficiência. Resumindo esses versículos que nós acabamos de ler, mesmo quando decidimos seguir a Cristo, encontraremos dificuldades que nos provarão, entretanto, a nossa intimidade com Ele determinará se temos fé o suficiente para resisti-las. Repetindo, mesmo quando decidimos seguir a Cristo, encontraremos lutas e dificuldades que nos provarão, entretanto, a nossa intimidade com Ele determinará se temos fé o suficiente para resisti-las. Meus amados, as tempestades da vida não anulam a bondade de Deus. Não haveria o arco-íris sem a tempestade, nem o dom das lágrimas sem a dor. Só conseguimos, meus amados, enxergar a majestade dos montes quando estamos no vale. Só enxergamos o brilho das estrelas quando a noite está escura. É das profundezas da nossa angústia que nos erguemos para maiores conquistas da vida. Os versos 35 ao 41, aqui de Marcos, nos revela que Jesus passara todo o dia ensinando à beira-mar sobre o reino de Deus. Então, ao final da tarde, ele deu ordem para os discípulos entrarem no barco e passarem para outra margem, para a região de Gadara, onde havia um homem possesso. Enquanto atravessavam o mar, Jesus, cansado de tanto trabalho, dormiu e uma tempestade terrível surpreendeu, enchendo o barco onde ali estavam os discípulos. Os discípulos, então, apavorados, eles clamaram a Jesus. Então, ele se despertou, repreendeu o vento, acalmou o mar, e os discípulos e aqueles homens apavorados com a fúria dos ventos ficaram maravilhados ali diante daquele milagre. Então, meus queridos, mesmo quando decidimos seguir a Cristo, encontraremos lutas, dificuldades que nos provarão. Entretanto, a nossa intimidade com Ele determinará se temos fé o suficiente para resisti-las. O fato de Jesus estar conosco, meus amados, não nos poupa de certas tempestades. Nós precisamos entender que ser cristão não é viver numa redoma de vidro, numa estufa espiritual. O céu não é aqui. Jesus foi a uma festa de casamento e mesmo estando lá, faltou vinho naquela festa. Um crente, quando anda com Jesus, pode e muitas vezes enfrenta também terríveis tempestades e privações. Jesus passara todo aquele dia ensinando aos discípulos as parábolas do reino, mas agora viria uma lição prática. Olha só que interessante, Jesus sabia da tempestade. A tempestade estava ali
no currículo de Jesus para aquele dia. A tempestade ajudou os discípulos a entenderem que a fé era o suficiente para confiar em Jesus nas crises inesperadas da vida. Então, meus amados, mesmo quando decidimos seguir a Cristo, encontraremos lutas, encontraremos dificuldades que nos provarão. Entretanto, a nossa intimidade com Ele determinará se temos fé o suficiente para resisti-las. Meus amados, tiramos destas passagens 3 lições para a nossa vida. Precisamos ter fé em Jesus Cristo para resistirmos às tempestades. Olha só, não basta saber que Ele está por perto. As pessoas sabem que Deus existe. As pessoas sabem que Deus está por perto. Ainda que alguns resistam a esta verdade de que Deus existe, mas muitos têm na sua consciência que Ele está por perto. Agora a questão é o seguinte: você precisa ter fé. Precisamos ter fé em Jesus Cristo para resistirmos às tempestades da vida. Versículo 37. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi enchendo de água. Segundo alguns historiadores, meus amados, o lago da Galileia era famoso por suas tempestades. Era algo, podemos assim dizer, corriqueiro essas tempestades. É um lago de águas doces, de 21 quilômetros de comprimento, 14 quilômetros de largura, 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, e também cercado de montanhas pelos 3 lados, que tem 300 metros de altura. Os ventos gelados do Monte Hermon, 2.790 metros, coberto de neve durante o ano todo, algumas vezes desce com fúria dessa região, e sopram com violência, encurralados pelos montes, caindo sobre o lago, criando então grandes ondas e provocando terríveis tempestades. Nós temos essa comprovação dessa geografia. Então, como já dissemos, este fenômeno não estava no programa dos discípulos, mas estava no programa de Jesus. Não havia previsões. Algumas vezes aconteciam. Não havia uma previsão, como hoje nós temos a previsão do tempo. Olha, forte tempestade, sujeito aí uma tsunami ou qualquer outra catástrofe. Não havia, meus amados, previsões. Algumas vezes aconteciam e poderia pegar então os navegantes de surpresa. Meus queridos, as tempestades da vida também são inesperadas. É um acidente, uma enfermidade, uma crise no casamento, um desemprego. Essas são as tempestades, meus amados, que podemos dizer que nos pegam de surpresa nos nossos dias. As tempestades da vida, meus amados, elas não mandam telegrama, não tem como prevê-las. Elas chegam à nossa vida sem mandar recado, sem pedir licença, e entra arrebentando e nos desafiando. As tempestades, meus amados, algumas vezes nos acolhem de surpresa e nos deixam profundamente abalados. Para isso, meus amados, a palavra de Deus aqui, com esse episódio, dessa primeira tempestade que os discípulos enfrentam com Jesus, porque mais à frente Marcos vai relatar uma segunda tempestade, já até pregamos sobre ela aqui. Nós precisamos entender, meus amados, que para enfrentarmos estas tempestades da vida, nós precisamos ter fé. Fé para resistir, fé para entender que não durará para sempre, fé para saber que Cristo, Ele não só está presente, mas Ele está pronto a nos socorrer nos momentos adversos das nossas vidas, nos momentos de tempestades e de dificuldades. Meus amados, em segundo lugar, precisamos ter fé em Jesus Cristo para orarmos sem desesperar. Meus amados, olha que lição maravilhosa nós encontramos aqui nesse episódio, nesse acontecimento. Mestre, não te importas que morramos, versículo 38. Esta frase, meus amados, podemos assim interpretá-la como um grito de desespero, medo da tempestade. Mestre, não te importas que morramos? Meus amados, a tempestade provoca medo em nós, porque ela é maior do que nós. Em tempos de doença, perigo, de mortes, desastres naturais, catástrofes, terremotos, guerras,
este mesmo grito de medo e de dor pode explodir do nosso coração. Mateus registra: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Mateus 8:25. Lucas também registra: mestre, vamos morrer. Lucas 8:24. Estas palavras registram mais um desespero do que uma oração. Estas palavras, meus amados, registram mais uma reclamação do que um pedido de ajuda. Às vezes, meus amados, é mais fácil reclamar de Deus do que depositar nossa ansiedade aos seus pés e descansar na sua suficiência, na sua providência. É mais fácil desesperar do que exercer fé que move a mão de Deus. Meus amados, se os discípulos tivessem uma fé madura, eles não se entregariam ao pânico e ao desespero naquele momento da tempestade. Eles tinham fé, mas não uma fé suficiente, não uma fé madura. Meus amados, a causa do desespero não era a tempestade, mas a falta de fé, incredulidade reinava dentro deles. Havia deficiência de fé no conhecimento deles, havia deficiência de fé na convicção do cuidado de Cristo. Meus amados, como tem sido meu querido, como tem sido sua oração diante do Senhor? Como é que você tem se colocado diante do Senhor em situações, em momentos adversos? Com um grito de desespero? Com uma reclamação? Ou você tem exercido sua fé sabendo que as tempestades passarão, que o sol vai aparecer e tudo vai acalmar pelo poder que há em Cristo Jesus? Ô meu querido, nós estamos vivendo um mar revolto no mundo todo. Nós estamos vivendo dias após dias tempestades, famílias estão sendo assoladas, famílias estão sendo vitimadas, podemos assim dizer, com essa Covid-19, empresários têm sido vitimados com essa Covid-19 que afeta a economia do país. Meus queridos, isso é uma tempestade, são águas batendo mesmo na embarcação da nossa vida, nos ameaçando. Agora, como é que nós temos nos portado diante do Senhor, que está presente e quer se mostrar suficiente neste momento em que nós precisamos exercer fé? Meu querido, nós precisamos tomar todas as medidas de proteção, de cuidado. Entretanto, nós não podemos permitir com que o desespero também tome conta do nosso coração. Precisamos crer que Deus existe, que Ele está presente, mas que Ele também é suficiente. Suficiente para curar, suficiente para sustentar, suficiente para consolar, suficiente para restaurar. Precisamos ter fé, meus amados, de que Cristo, Ele está presente. Versículo 39. Ele se levantou, Jesus estava no barco, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te. Acalme-se, e o vento se aquietou e fez completa bonança. Oh, aleluia! Meus amados, discípulos se entregaram ao medo porque se esqueceram de que Jesus estava com eles. O medo, por um momento, tomou a mente, a atenção dos discípulos, e eles se esqueceram que Jesus estava com eles. Meus amados, o reino dos céus e da terra estava no mesmo barco. Por isso o barco não poderia afundar. Olha só, o rei dos céus e da terra, o rei dos céus e da terra estava no mesmo barco ali com os discípulos. Por isso o barco ele não poderia afundar. Meus amados, no Salmos de número 23, versículo 4, encontramos o rei Davi expressando que a presença do Senhor nos livra do temor. Davi vai dizer o seguinte no Salmo 23, versículo 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo.
O profeta Isaías também ergue sua voz em nome de Deus e diz: mas agora sim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você, e quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Isaías 43, versículo 1, versículo 2. Meus amados, quando precisamos cruzar rios caudalosos, eles não nos submergirão. Quando tivermos de passar pelas ruas ou pelas águas revoltas do mar da vida, quando tivermos que passar pelas águas revoltas do mar da vida, Deus, meus amados, estará conosco. O Criador do vento e do mar está conosco. Não precisamos ter medo das tempestades, precisamos crer, acima de tudo, que além dele estar conosco, ele é suficiente para nos socorrer. A presença de Jesus nas tempestades da vida é a nossa âncora. A presença de Jesus nas tempestades da vida é o nosso porto seguro, e nisso nós devemos, meus amados, nos firmar. Quando Jesus fez cessar o vento e o mar, eles se acalmaram como uma criança que se aquieta diante da ordem da autoridade do Pai. Quando Jesus então, ele acalma o mar, quando ele repreende o vento, os discípulos se aquietam como uma criança no colo de um pai. Meus amados discípulos, ao passarem por essa tempestade, descobriram que ainda não sabiam o que era de fato, ou quem era de fato Jesus. Estavam com ele, mas ainda não eram íntimos dele. Por isso perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Versículo 41. Meus amados, mesmo quando decidimos seguir a Cristo, precisamos entender isso, memorizar isso. Mesmo quando decidimos seguir a Cristo, encontraremos lutas, encontraremos dificuldades que nos provarão. Entretanto, a nossa intimidade com Ele determinará se temos fé o suficiente para resisti-las. Meu querido, você tem tido fé o suficiente para resistir às tempestades da vida? Você tem tido fé o suficiente para orar sem desesperar? Orar, falar com Deus, confiar, entregar. Você tem tido fé o suficiente para crer que Jesus está presente? Qual é o seu grau de intimidade com Jesus? Isso faz toda a diferença no momento da tempestade. Você está convicto que de fato você conhece Jesus? Se você conhece Jesus, então por que estás abatido? Por que estás desesperado? Por que estás com medo? Você não conhece Jesus? Ele quer se apresentar a você hoje. E Ele se apresenta a você hoje através da sua palavra. Ele é aquele que faz cessar as tempestades, Ele é aquele que salva as vidas, as almas aflitas. Meu querido, você quer conhecer melhor Jesus? O primeiro passo é você aceitá-lo como único e suficiente Salvador da sua vida. E nós finalizamos com esta palavra: suficiência em Cristo. Ele é suficiente para você. E assim ele se apresenta na sua palavra, nos evangelhos, como suficiente para a nossa vida, como o único e exclusivo, o caminho, a verdade e a vida no qual nós temos livre acesso ao Pai. Você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo agora, se você ainda não fez? Com certeza, por muitas vezes você ouviu mensagens, você ouviu convite, pessoas dizendo o seguinte: você quer vir a Cristo, você quer entregar a sua vida a Cristo, você quer seguir a Cristo, e talvez você ainda não tomou essa decisão. Você que está ouvindo essa mensagem agora, você quer tomar essa decisão? Você pode fazer isso agora. E a sua casa aí pode estar vivendo uma tempestade. Ele está aí, mas agora você precisa aceitá-lo, colocar a sua fé em ação, e essa tempestade aí, o Senhor ele vai repreender
tudo que está sacudindo o seu lar, a sua vida, e vai trazer calmaria para a sua vida. Mas isso também não é ausência de outras lutas que você poderá enfrentar, mas Ele estará com você em todas. Eu quero orar com você que está aceitando a Jesus Cristo agora como seu único e suficiente Salvador. E quero orar com você que já aceitou a Jesus e está vivendo aí por um momento de tempestade, mas eu quero orar com você com muita calma, crendo na suficiência de Cristo, de que tudo vai voltar à normalidade. Amém? Oremos. Deus querido, Deus amado, oro neste momento a Ti em nome de Jesus. Peço por aqueles que estão tomando uma decisão, por aqueles que neste momento estão dizendo: Jesus, agora eu reconheço e quero Te aceitar como meu único e suficiente Salvador. Jesus, entra na embarcação da minha família e da minha vida. Jesus, venha morar na minha casa. Jesus, venha morar na minha vida. Deus, essas pessoas que estão agora professando, essas pessoas que estão agora abrindo o coração e entregando as suas vidas ao Senhor, fazendo um convite ao Teu Filho, Deus, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito agora possa selá-los e guiá-los, e que eles possam encontrar uma igreja, um pastor que possa conduzi-los, ó Deus, ao crescimento espiritual. Deus, eu quero colocar diante do Senhor agora esses amados que já tomaram uma decisão ao lado de Cristo Jesus. Eles estão caminhando, eles estão crescendo na fé e agora, Deus, estão enfrentando dificuldades, tempestades, lutas. Ó, Pai querido, às vezes o medo, Pai querido, tenta reinar, mas neste momento agora nós estamos orando, crendo na suficiência do Senhor e te suplicando: Senhor, socorre-nos. Senhor, por favor, ajuda-nos. Ó Pai, nós assim fazemos esta oração e assim fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Meu querido, foi um prazer mais uma vez estar aqui com você partilhando da palavra de Deus neste domingo 2 de agosto. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.